Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Tutoricast, o podcast da Tutori. Para você que não me conhece, meu nome é Marlon, eu sou um dos sócios fundadores desse ecossistema que tem transformado a vida de mais de 500 mil de alunos pelo Brasil inteiro e somos uma comunidade com mais de quase 1000 professores e mentores que usam o nosso ecossistema. Todos os nossos episódios a gente faz questão de trazer os melhores professores, os melhores mentores, os maiores CEOs e mentores e fundadores de grandes empresas, e hoje a gente está aqui com uma das grandes referências do direito penal, do direito, da área jurídica do país, um cara que começou do absoluto zero e que hoje é uma das grandes referências. Hoje nós estamos aqui com Alan, ele é um dos fundadores e CEO do Notório e também fundador e CEO do Congresso Nacional de Direito Penal, não é isso? Congresso de Juristas Congresso Brasileiro de Direito Penal. Congresso Brasileiro de Direito Penal, um evento que reúne os maiores juristas do país, alunos, professores, grandes autoridades desse universo reunidos em um só lugar, e eu tenho certeza que vai ser hoje vai ser um bate-papo muito legal. E você que é professor, mentor, CEO e fundador de empresas, alunos, tenho certeza que vai ser um momento de muito aprendizado com o Alan. Então seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo, Alan. Obrigado ao Zuc, que está aqui assistindo de camarote, que nos fez essa ponte de nos apresentar. Prazer te conhecer pessoalmente, né? Prazer a primeira vez que a meu, gente bate um papo. E eu acho até bom, eu também como host de podcast, eu gosto de conhecer a pessoa no podcast, entendeu? Porque às vezes quando a gente já conversa, a gente já vem com um monte de pergunta pronta. Então, quando a gente não conhece, a gente já chega na curiosidade mesmo, né? Exatamente. Então fica mais orgânico. Mais natural, orgânico, né? Mas conta comigo, já ia dizer seja bem-vindo, porque eu sou host também de podcast, né? Mas me sinto muito bem-vindo aqui na sua casa, meu amigo. Show de bola, muito prazer, um prazerzão estar aqui com você nessa manhã, eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito proveitoso. Então já pega o papel e a caneta, não deixe de seguir o nosso Instagram, não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir esse conteúdo e no final eu quero que você deixe no comentário qual foi a parte que você mais gostou do podcast, que eu tenho certeza que o Alan vai ler cada comentário e vai deixar um comentário embaixo também. Alan, eu gosto sempre de começar os podcasts pedindo para você contar um pouquinho da sua história, cara. O que fez você chegar aqui, né? Uma pessoa de tanta referência, de tanto network, né? Me conta um pouquinho da sua jornada e o que fez você estar aqui hoje. Maravilha, meu irmão. Cara, hoje eu vejo que todo mundo tem seus perrengues, né? Todo mundo tem suas dificuldades, todo mundo tem a sua história triste, digamos assim. E comigo não foi diferente, né? Eu nasci numa cidade chamada Uruburetama, no interior do Ceará, uma cidade pequena, na época 18 mil habitantes, e minha mãe é de uma cidade chamada Marco, meu pai é de Irauçuba, e eles se encontraram lá trabalhando numa fábrica de castanhas. E aí eu nasci, né? Na minha infância, morei até os 10 anos lá em Uruburetama. Não posso dizer que eu tive uma infância difícil, né? Apesar de ser uma família pobre, mas eu tinha tudo que eu precisava. Estudava num colégio público, mas era um colégio bom, não me faltava comida, não me faltava nada, graças a Deus. Mas aos 10 anos de idade, o meu pai era gerente da fábrica de castanhas, a minha mãe tinha uma lanchonete que vendia alimentos para os funcionários dessa fábrica, e a gente estava bem de vida. Só que a fábrica quebrou. A fábrica fechou as portas, literalmente, do nada. E aí aconteceu que a gente ficou com uma mão na frente e outra atrás, né? Porque meu pai, como a fábrica abriu falência mesmo, ele não recebeu os direitos dele. A minha mãe, que vendia tudo tudo que ela vendia era para os funcionários da fábrica de alimentação, não tinha mais funcionário para comprar. Então a gente ficou meio numa situação com uma mão na frente e outra atrás, como a gente chama, né? Meu pai foi ser mototáxi por um tempo, as coisas ficaram ali mais difíceis. Aí a gente tomou a decisão de ir para morar em Marco, né? Lá em Marco sempre foi uma referência de empresas, indústrias de móveis. Aí meu pai tinha conseguido um emprego lá para trabalhar fazendo móveis. E a gente foi embora para lá, tínhamos a estrutura familiar da minha mãe, fomos morar com a minha avó. E aí foi um tempo mais difícil da minha vida, né? E eu sempre fui um bom aluno. Eu sempre gostei de estudar, eu acho que até mesmo pela pressão dos meus pais, né? Que quando a gente vem de família pobre, o único
horizonte que a gente vê na vida para mudar de vida é o estudo, né? Então, meus pais sempre me incentivaram muito, tem que estudar, tem que estudar. E eu sempre fui um bom aluno. E lá no Marco teve também um tempo que o meu pai ficou desempregado também, e minha mãe, que vendia lanches lá num quiosque da prefeitura, quando o prefeito que a gente votava perdeu, aí a minha mãe foi botada para fora também. Então ficamos todo mundo meio que na merda de novo, vivendo do aposento da minha avó. E foi a época que eu comecei a querer trabalhar, né? Eu estava no segundo ano do ensino médio, mais ou menos. E eu fui estudar à noite, né? Eu estudava de manhã, fui estudar à noite. Só que aí teve um professor meu, e aí eu gosto de dizer que a gente não faz nada sozinho. Não existe ninguém que conseguiu chegar em algum lugar sozinho, sem alguém que acreditasse em você, né? Esse professor meu, ele via um potencial em mim, disse que eu era um aluno muito bom e que eu estava me estragando ali porque eu não estava mais prestando atenção direito nas aulas, eu estava disperso. E ele disse que conversou com o diretor da escola particular lá do Marco para conseguir uma bolsa de estudos para mim. E aí eu perguntou se eu queria. Eu disse, poxa, eu quero, sim, com certeza. Não, então eu vou marcar para tu ir conversar lá com o diretor, para ele te conhecer pessoalmente. E aí ele marcou, a gente foi lá no diretor, Edvando, meu grande amigo hoje. O Guto também, é Guto, o nome do professor. O Guto também, um grande amigo. E ele me levou para conversar com o Edvando. O Edvando era diretor desse colégio, que era uma rede de escolas do nível Brasil, lá tinha uma franquia. E ele falou, olha, o Guto me falou muito bem de você e a gente está disposto a lhe oferecer uma bolsa, sim, bolsa integral. À época, eu acho que era R$ 400 a mensalidade, que para mim era dinheiro pra caralho, porque meu pai e minha mãe desempregados. E a gente vai conseguir para você gratuitamente para você fazer o seu terceiro ano do ensino médio aqui. Mas a gente não custeia o material didático. Então, os livros, a farda, essas coisas você vai ter que comprar. E eu, certo, quanto é que custa isso, mais ou menos? Aí ele disse, ó, vai dar uns R$ 900, você consegue parcelar em 4, 5 vezes. Aí eu disse, tá bom, Advando, muito obrigado pela oportunidade, fico feliz que você tenha acreditado no meu potencial, mas eu não tenho realmente condições de arcar com esse valor. E aí o Guto falou, Advando, será que vocês não conseguem mesmo esse material para ele? E aí eles, infelizmente não, porque a gente faz parte da rede filantrópica, então o máximo que a gente consegue fazer é a mensalidade. Aí eu disse, não, mas muito obrigado, eu entendo, muito obrigado. Aí o Edvando falou, cara, faz o seguinte, conversa com teus pais, depois tu me dá uma resposta. Aí eu disse, tá bom, vou conversar com meus pais, mas a resposta já tá dada, a gente não vai ter condições, eu sei a condição dos meus pais. E aí, beleza, eu fui embora, eu cheguei em casa meio triste nesse dia. Meu pai estava assistindo televisão e jantando, ele gosta de comer numa bacia, que é o costume que eu tenho também. E a minha mãe deitada lá na cama, eu cheguei meio triste, eles perguntaram, o que foi que houve? Não, nada não, mãe. Não, mas fala, tu não é assim, normalmente tu não é assim. E aí eu falei, não, é porque eu recebi uma proposta de ganhar uma bolsa lá na Senec, mas eu já recusei, já. Por quê? Aí, não, mãe, porque vai ter que pagar e a gente vai ter que pagar o material e a gente tá sem dinheiro e tal. Meu pai parou de comer na hora e olhou assim pra mim. Amanhã você vai lá e vai dizer que você quer. Nem que a gente passe fome aqui em casa, você vai estudar. E, e eu disse, não, pai, pelo amor de Deus, não tem condições não e tal. Não, você vai. Tô falando sério. Eu vou vender o que for, panelada no mercado, como de fato ele foi, arranjou um cantinho para panelada lá, aqui eu não sei se vocês sabem o que é, né? Mas panelada é aquele negócio de mexido, né? Enfim. Aí ele arranjou um quiosquezinho para vender panelada no mercado, para ajudar a pagar o meu material didático. E aí eu fui, né? Cheguei assim muito deslocado, né? A gente que veio de baixo, né? Que eu acredito que você também, o Zuki também, a gente sabe o quão diferente é a convivência, né? Quando você entra num outro ambiente, você sente ali um impacto na hora, né? E aí eu
fiquei tipo meio que o patinho feio da sala, mas me entrosei muito bem. Eu sempre fui muito articulado em questão de convivência, networking. Aí me entrosei bem com a galera e tal, e me tornei um dos melhores alunos da sala, até porque não tinha motivação melhor para estudar do que a palavra do meu pai, né? Ter falado aquilo. Você vai estudar nem que a gente passe fome. Então, eu dei o meu melhor lá. Eu queria fazer direito, tentei direito lá na Universidade Estadual do Vale do Acaraú, na UVA. Não, fiquei no terceiro ou foi quarto dos classificáveis, mas passei para engenharia elétrica. Na época, lá na UFC, a gente tinha duas fases, não existia ENEM ainda, a gente tinha duas fases, né? Era a primeira fase, passei, e aí tinha que fazer a segunda fase. E aí o Farias Brito, que é um grande colégio lá do Ceará, ele pega esses alunos de escolas menores ou de escolas públicas que passavam na primeira fase, ele pegava e oferecia uma bolsa de um curso intensivo para a segunda fase. Eles davam a bolsa e em troca, se o aluno passasse, eles diziam, ó, mais um aluno do Farias Brito passou no concurso, no vestibular. E aí eu fui fazer o curso lá em Sobral. Só que aí, se eu não tinha condição de pagar o material, não tinha condição de morar na outra cidade, né? Era um mês de curso. Mas aí tinham dois amigos lá da escola que eles tinham um apartamentozinho lá alugado, eles me chamaram para morar lá sem precisar pagar nada. E eu fui. E fiz o curso e foi assim, foi um dos momentos mais marcantes da minha vida, que foi quando a única vez, na verdade, que eu passei fome de verdade. E quando a gente fala passar fome, por exemplo, eu cheguei aqui cheio de fome, eu não tomei café hoje. Mas eu tenho condições, se eu quiser parar para tomar um café, comer, eu tenho dinheiro, graças a Deus, para poder comprar. Então isso não é fome. A fome de verdade é quando você não tem, olha para um lado e para o outro, para o bolso e não tem condições de comer. Isso é foda, velho. E para mim ainda teve um agravante, porque eu não tinha o dinheiro para comprar comida, mas a geladeira tava cheia de comida dos meninos. Só que a primeira regra quando eu cheguei na casa lá foi dizer, ó, a comida de cada um é de cada um, então a gente não mexe na comida um do outro. E eu não ia chegar lá e pegar a comida dos caras assim, descaradamente, né? Aí o que eu fazia, Zuki? Eu esperava na hora do café da manhã, ficava lá conversando com eles enquanto eles começavam a tomar café, esperando eles me oferecerem. E eles me ofereciam, né? Às vezes não, às vezes porque o cara não sabe da realidade do outro, né? E eu também não ia ficar me vitimizando e ficar chegando aí, cara, eu tô morrendo de fome e tal. Vem aquela parada do orgulho também, né? Que é uma lástima que o ser humano tem. Todo ser humano tem essa porra do orgulho. E foi um tempo difícil. Mas passei no vestibular de engenharia elétrica. E aí era um curso em tempo integral lá em Sobral. Eu tinha que morar em Sobral para poder cursar engenharia elétrica, tinha aulas de manhã, tinha aulas à tarde e tinha aulas à noite. E aí isso me dava um trave, porque eu tinha que morar em Sobral, mas não tinha condições. Mas eu poderia arranjar um trabalho para me manter. Só que eu não tinha como trabalhar, porque o curso ele era irregular, então eu não tinha horários definidos. Eu poderia ir atrás de conseguir uma bolsa e tal, mas isso ia levar uns 6, 7 meses para conseguir essa bolsa. E aí eu tive que desistir do curso de engenharia elétrica e voltei para o Marco, fui ser professor substituto e, enfim, acho que eu falei foi demais aqui. Tô nostálgico. E aí você começou, onde é que entrou o direito na sua vida, cara? O direito na minha vida, ele se comunica com um cara chamado Tio Mauro, tu conhece, Maradonazão. O Tio Mauro, na época que a gente morava em Uruburetama ainda, ele conheceu a minha tia, irmã da minha mãe, e ele era oficial de justiça na época. Começaram a namorar. E ele pegou um carinho por mim, sabe? Eu era um menino muito pra frente também, ele pegou um carinho por mim e tal. Quando ele assumiu a presidência do Sindicato dos Oficiais de Justiça, e eu era metido a design, sabe? Aquele primo, né? Eu tenho um primo que faz, eu era o primo que fazia. E ele queria mudar a logomarca do sindicato, aí ele me ligou. Disse, cara, tem como tu fazer aqui? Eu tava pensando e tal. Aí, bicho, eu era para fazer uma logomarca lá, eu não sabia, só que eu disse que sabia. Não, eu faço, tio Mauro, pode deixar. Aí ele me passou o que é que ele queria, eu passei 3 dias fazendo esse negócio, bicho.
Uma coisa que hoje em dia eu faço em 5 minutos. Mas eu passei 3 dias aprendendo e tal, fiz do jeito que ele queria. E aí, quando eu terminei, mostrei pra ele, ele gostou pra caralho, ele falou assim, poxa, massa. Aí puxou R$ 200 do bolso dele e me deu. O maior dinheiro que eu já tinha pegado na minha vida, bicho, com 17 anos de idade. Eu nunca tinha pegado tanto dinheiro na minha vida. Eu disse, não, pelo amor de Deus, senhor Mauro. Não, aqui você fez o trabalho, eu vou lhe pagar. Mas, poxa, que massa e tal. E ele sempre dizia, né, pra eu fazer direito, tanto que eu tentei direito lá na UVA, não passei. E tava lá passei um ano dando aula substituto, tava até ganhando bem e tal, tava com a vida financeiramente organizada. Comecei um curso de matemática lá na UVA, passei lá no vestibular seguinte, eu passei e tava disposto a me tornar professor mesmo, de escola pública, né? E aí o tio Mauro chegou lá uma vez, lá no Marco, e falou assim, cara, faz o seguinte, bicho, vai para Fortaleza, estudar para concurso, tu não precisa se preocupar com os custos, tu mora lá em casa, eu te dou os livros e vai estudar para concurso, cara, tu ficar sendo professor aqui, tu não vai conseguir subir de nível e tal, e principalmente que tu não é nem concursado, então a qualquer momento o pessoal te bota para fora. Aí eu larguei lá, passei quase um ano estudando para concurso da casa dele. E bicho, a galera da mentoria de concursos aqui, os alunos de concurso que porventura estiverem me assistindo, eles vão saber. É violento o processo do cara estudar para concurso, meu irmão. É violento. E é muito... Até te parabenizo pela iniciativa da Tutory, porque isso daqui facilita muito a vida do aluno, cara. Facilita muito a vida do estudante e até do professor ter mais ferramentas para poder trazer o conteúdo, o conhecimento dele, né? Só que aquele velho clichê, né? Na minha época não tinha isso, né? Na minha época era aquelas apostila, velho. Não tinha curso online, tinha os cursos presenciais, mas era, tipo, muito caro. E aí, passei um ano, fiz ainda 3 concursos. O concurso do Banco do Brasil, do Banco do Nordeste e um do Ministério Público. E não passei em nenhum deles, né? E, tipo, é frustrante também o cara não passar num concurso, bicho. Porque a sensação, e os concurseiros que estão me vendo, eles vão saber, a sensação que o cara tem quando ele faz um concurso, se prepara para aquele concurso e não passa, é aquela decepção e vontade de desistir, achar que aquilo ali não é para ele. E eu sucumbi a essa vontade, né? Eu disse, tio Mauro, velho, não dá para mim, perdi um ano aqui da minha vida, eu não aguento mais ficar trancado aqui, eu preciso de ganhar dinheiro, preciso fazer alguma coisa. E aí eu voltei para o Marco, voltei para a faculdade de matemática e voltei a dar aula. E aí quando eu voltei, eu estava muito bem, bicho. Eu estava dando aula em todos os colégios da cidade, eu era professor substituto, então eu tinha aula todo dia, manhã, tarde e noite. Eu estava ganhando, tipo, para a época, 2010, 11, estava ganhando tipo 3, 4 pau por mês. E tava no céu, bicho. Imagina, 18, 19 anos, ganhando 3, 4 pau por mês e tal. Uma motinha do meu pai, que meu pai tinha uma moto para andar. Eu tava no céu. E aí teve uma vez que o tio Mauro e a madrinha, que é a esposa dele, a Mary, eles foram lá e disseram, cara, tu vai ter que ir para Fortaleza. Aí eu disse, vou nada, mano. Vou não. Já tava com o pescoço grosso. Vou não, tô bem aqui. Aí eles chamaram a minha mãe e disse, vou levar eu sou filho único, né? Vou levar teu filho para Fortaleza. Não, ele não vai não. A Maria, meu filho não vai não. Tá bom, tá tão bem aqui, tá fazendo faculdade, tá trabalhando, vai fazer o que lá? Ele precisa fazer direito, ele tem potencial, ele tem futuro. E eles, contra a minha vontade, eles me convenceram, né? Contra a minha vontade, a ir embora para Fortaleza e tentar o vestibular da Unifor. E aí eu tinha uma hora, cara, mas vamos lá, se eu passar na Unifor, eu tenho a mensalidade, é caro. Aí eles, velho, faz o vestibular. Se tu passar, e na época a Unifor, apesar de ser uma faculdade particular, nessa época eles abriam um vestibular de verdade e só tinha 250 vagas. E era tipo 2, 3 mil candidatos, né? Não era um UFC de milhares de candidatos, mas tinha muitos candidatos. E eu dei uma estudada, estava dando aula, então estava fresquinho, consegui passar no vestibular da Unifor, 12º lugar, eu acho. E aí, beleza, passei, agora tem a mensalidade. Aí disse, eu vou pagar a tua mensalidade até tu conseguir o FIES. E
E ele ainda me prometeu que ia me dar uma ajuda de custo de R$ 250 por mês para eu ir. Aí, tipo assim, imagina, o cara pagar para me dar uma oportunidade dessa, tá ligado? E aí é onde eu sei que eu sou muito abençoado, mas que as oportunidades, elas também, você precisa também saber aproveitá-las, né? Eu fui, quando chegou lá não era nada o que ele disse. Ele não me deu R$ 250 por mês. Caraca. Ele pagou, sim, minha faculdade, mas ele disse assim, ó, bota o mínimo de disciplina que tiver aí. Aí eu tava fazendo 2 cadeiras. Tá? Mas eu tinha feito o Enem no ano anterior, e ele, quando eu tava com 1 mês já no processo do FIES, já quase dando entrada e tudo, eu recebi uma carta do ProUni da lista de espera que eu tinha sido aprovado com bolsa de 100% lá na Estácio. Aí eu nem acreditei, eu disse, caralho, bicho. E aí eu fiz 1 mês de faculdade na Unifor, depois fui para Estácio. E lá na Estácio eu fiz a faculdade toda pelo ProUni, né? Todo de bolsa integral. E foi lá na Estácio que aí lá eu entrei no DCE, no CA de Direito e tudo. E a gente sempre fazia eventos para a coordenação nos solicitava para organizar os eventos e tal. Foi quando eu conheci, inclusive, o Dr. Valdetário Monteiro. Ele, na época, era presidente da OAB e a gente fez um evento lá. Ele era palestrante. E pensa num cara fantástico, bicho. O cara, quando eu fui lá na OAB a primeira vez, falei isso para ele ontem, inclusive. Valdetário, a tua característica mais apaixonante, digamos assim, é que tu trata o presidente do STF, o governador do Distrito Federal, o porteiro, qualquer pessoa ele trata da mesma forma. E isso, na minha época lá, como estudante, ele me tratou dessa forma. Eu fui lá na UAB, ia lá na UAB pedir apoio. Poxa, doutor Valdetário, vamos pegar uma doação dos livros para a gente dar para os estudantes. Eles, na hora, meu amigo, e tal, e atendi minhas ligações. E eu, poxa, que massa. E aí veio a ideia de a gente fazer o primeiro evento, né? E no primeiro evento, como qualquer outro empreendimento que é empreendedor sabe, a gente é desacreditado. Lá no começo, a gente sempre tem aquele cara que vai dizer, puxa, velho, tu é doido, né? Tá ficando doido, vai fazer um negócio desse aí. Aí eu disse, velho, dá para fazer. Eu tinha um amigo lá que eu chamei para ser meu sócio, o Lucas. Aí o Lucas foi o primeiro que disse, tu tá ficando doido? Onde é que a gente vai tirar dinheiro para pagar? Aí eu disse, velho, tem uma ideia. Aí eu chamei o tio Mauro. Tio Mauro, cara, eu tô com a ideia assim, assim, assado da gente fazer esse evento. E eu queria que você fosse nosso sócio. Aí eu disse, mas como assim? Quanto é para pagar? Não, você não vai gastar nada. Se o evento der certo. Agora, se o evento der errado, aí você vai pagar a conta. Ele tá falando de quanto, mais ou menos? Ah, bicho, uns 40, 50 mil. Se der errado, você vai no máximo gastar 50 mil. Mas aí você vai ser meu sócio. Cheguei para ele, aí você vai ser meu sócio. Aí ele, cara, vai. Se der ruim, eu pago. Bota para frente. Aí eu botei para frente, chamei todos os meus professores lá da faculdade e os professores reticentes toparam, né? Eu chegava, professor, vou fazer um evento assim, assim, assado, vamos ser nosso palestrante. Aí, bota meu nome aí, eu vou, bota aí. Só que aí o evento tomou uma proporção muito grande, bicho. A UAB, eu fui lá no Valdetário, o Valdetário apoiou, a UAB apoiou o evento, deu ali um corpo maior. Comecei a receber umas ligações de pessoas de fora do estado, né, perguntando como é que era. E tive uma parceria também com o Marquinhos, que hoje é da página Amo Direito, que é um cara super sensacional, que deu um apoio na época, ele tinha outra página lá que ele era sócio. Resumindo, foram 700 estudantes no primeiro evento. 3 dias antes do evento, tinha um senador da República, cara, o gabinete do senador, na verdade, me ligando, perguntando se não tinha um espaço para botar o senador lá para ele falar. A gente fez homenagem ao conselheiro do CNJ, o Dr. Jorge Hélio, que é um grande amigo, mora aqui em Brasília atualmente. E, velho, foi lindo, o evento foi lindo, 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 lindo. E não teve lucro, o lucro do evento todinho foi um iPhone novo para mim e um iPhone para o Lucas, um iPhone 4 na época, 4S. Mas foi massa. Aí... Conexão das pessoas, né? Foi espetacular, cara. Só que eu tive um problema ali nesse evento. O problema que todo ser humano tem isso aí de fábrica, vaidade.
Eu me envaideci com esse negócio. Pra mim, eu que tinha feito aquilo, sabe? E é temeroso isso. Eu já engatei logo mais 2 eventos. Eu disse, cara, vamos fazer um evento, sabe aonde? Vamos fazer um evento em Natal. Eu tenho um amigo lá de Natal que ele vai ajudar lá. Liguei pra ele. E aí depois vamos fazer outro evento aqui em Fortaleza na semana seguinte. Eu já engrenei no full, né? Isso qual ano? 2013. Reorganizei o negócio lá em Natal. E aí um dos palestrantes, que hoje é um dos meus melhores amigos, o professor Keider Loyola, ele, no dia lá do primeiro evento, ele sentou do meu lado, e eu lá tentando assistir a palestra lá, e ele aqui do meu lado, conversando. E eu tava aqui, eu já até falei pra ele, que eu tava até meio porra, aporrinhado, cara, eu querendo assistir a palestra, o cara aqui blá 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 no meu ouvido. Só que o que ele tava falando aqui, cara, tu tem potencial, dá pra gente fazer, eu tenho conexões em São Paulo, eu tenho conexão com a Academia Brasileira de Direito Civil, com isso, com aquilo outro, e ele só blá blá blá, e eu não tava nem ouvindo, pra mim eu não tava nem, que é porque eu tava tão envaidecido, de que eu tava apreciando a minha obra, sabe, da minha cabeça, tô olhando o que eu fiz, olha aí o que é que eu fiz, coloquei todo mundo aqui, tudo era eu, sabe, pra mim ali naquele momento. E, bom, depois eu liguei pro Keider, né? Disse, pô, Keider, tu tinha falado aí de uma parceria, eu queria entender melhor, nem tinha entendido o que ele tinha falado. Aí ele, não, eu tenho um contato na Academia Brasileira de Direito Civil, com a diretora de científica de lá, vou botar vocês em contato, me botou em contato. E nisso eu já tinha lançado o primeiro Fórum Potiguar de Direito Civil e o primeiro Congresso Brasileiro de Direito Penal. De Direito Civil ia ser em Natal, Direito Penal ia ser em Fortaleza. No que eu falei com a doutora Rose, ela me apresentou o professor Roger, que é presidente administrativo da academia, e a gente fechou uma parceria com a Academia Brasileira de Direito Civil no sentido de eles traziam todos os palestrantes, né? A gente pagava os custos, obviamente, mas não ia gastar com cachê e nem ia... A gente chegava com respaldo, porque era muito difícil, cara, para a gente conseguir palestrantes de renome na época. Hoje não tinha o contato fácil que a gente tem hoje na rede social, manda uma mensagem pro Zuc no Instagram, ele vê, se ele gostar, ele vai. Na época não, meu irmão, tinha que falar um e-mail, telefone, o cara tinha que entender quem que é que tá fazendo, e quando ia ver quem que estava fazendo era um estudante de terceiro semestre e tal, era difícil. Então, essa parceria com a Academia Brasileira de Direito Civil transformou o Fórum Potiguar de Direito Civil em Congresso Brasileiro de Direito Civil. E aí, um belo dia, e o Congresso o Brasileiro de Direito Penal rodando no full também. O de civil não estava saindo do canto. Estava com os melhores civilistas do Brasil, cara. Para tu ter uma noção, a gente levou Rodolfo Pamplona Filho, Pablo Estorres, Silvio Venosa, enfim, Carlos Alberto Gonçalves, grandes professores mesmo de Direito Civil do Brasil, mas não estava engrenando, né? E o de penal, todo vapor. De Direito Civil eu tinha 50 inscrições, de penal eu já tinha 500. E eu disse, bicho, o que é que eu vou fazer, bicho? Esse bicho aqui tá no prejuízo. E aí, o doutor Roger me liga um belo dia. Alan, como é que tá o evento aí? O evento com 50 pessoas, 100 pessoas, sei lá. Aí eu, tá bem, doutor. Tá bem demais. Tem aquela velha frase, né? Quem nada de tubarão não pode sangrar, né? Você tem que mostrar que tá bem o tempo todo. Tá bem demais, doutor. Vai ser lindo e tal. E eu emitindo já as passagens dos palestrantes com o dinheiro do Congresso de Direito Penal. Porque eu tive uma ideia, eu tenho aquele sotaque mineiro do Dr. Roger, eu tenho um meu orientador lá do doutorado de Coimbra, ele é um grande professor também, ele é membro da Academia de Direito Civil Internacional, e eu quero saber se não dá certo nós levar ele também, aí a gente dá uma conotação internacional para o evento. Aí eu disse, Dr. Roger, mas como é que seria esse negócio? Não, a gente paga só a passagem e a hospedagem dele e não vai... A gente não vai ter custo com ele, não. Eu disse, mas quanto é que seria, doutor Roger, essa passagem e hospedagem? Porque o lugar mais longe que eu tinha ido era Natal, eu nunca tinha saído do Nordeste, né? Aí ele, não, a gente gasta ali uns 15 mil, acho que não passa disso não, assim, falando como se fosse pouco, né? Mas pra mim era dinheiro pra caralho. Aí, doutor Roger, faça o seguinte, chama o homem. Tá bom. Aí depois que eu chamo o homem, eu liguei pro tio Mauro.
tal. Mas tu tá ficando doido, é? Mas não tem como é que eles vão pagar isso, cara? Porque 15 mil, era o lucro do primeiro evento foi 4 mil reais. Como é que a gente vai assumir? Não, mas é um cara internacional e tal, tio Mauro, dá pra gente ver o que é que faz. Eu disse, não, tu já chamou, não vai deschamar, né? Mas agora vamos mudar o nome do evento, agora é internacional, né? Aí eu fui procurar, parece que já tinha um congresso internacional de direito civil. E aí o tio Mauro teve uma sacada. Cara, como ele tá vindo de Portugal, é outro continente, vamos chamar de Congresso Intercontinental de Direito Civil. Caraca. Aí eu, porra, tio Tio Mauro é bravo, hein? Tio Mauro é pica, velho. Tem que trazer o tio Mauro aqui. Aí porra, massa. Aí eu liguei pro Marquinhos, que era o meu design na época, que era meu parceiro, que hoje é o dono da maior parte de direito do país. Puta de um cara. Pedi pra ele tocar a logomarca, ele fez lá, logomarca Congresso Intercontinental de Direito Civil. Aí, porra, agora vai bombar, agora é internacional, porra, né? As inscrições continuaram na merda. Acho que a gente vendeu umas 200 inscrições nesse evento. E o Congresso Penal foram 1.300 inscrições vendidas. Mas a gente tinha que fazer esse evento rodar. Porque, poxa, eu tô trazendo os acadêmicos da Academia Brasileira de Direito Civil, os maiores civilistas do Brasil e tal. Meu irmão, a gente foi para Natal, passamos 2 semanas distribuindo cortesia nas faculdades. Distribuindo mais de 600 cortesias, só foram 200. Mas o evento ficou com 400 pessoas. Que era um evento para nós, né, ali, porque o nosso primeiro foi 700. O daqui a uma semana ia ter um para 1.300. Esse aqui ia ter 400 pessoas, era um evento pequeno. Só que todo mundo ficou encantado, bicho. O que para nós foi um eventozinho mirrado, para os palestrantes foi uma coisa assim de outro mundo. Eu não sabia, eu não tinha experiência de eventos, né, para saber qual era a realidade dos eventos em Coimbra, ou os eventos em São Paulo, no Rio. Eu não sabia. E eu tenho até os depoimentos até hoje, todo mundo encantado. E o professor João Calvão da Silva, que foi o português que foi, ele ficou particularmente mais encantado ainda com tudo, porque os eventos, depois que eu descobri, os eventos lá em Portugal são eventos de 30 pessoas, 20 pessoas. Quando ele viu aquela multidão, 400 pessoas, mas era uma multidão para ele, ele chamou a gente no final e disse, olha, vocês têm que ir fazer um evento em Coimbra, lá é uma cidade muito boa, é um sítio muito bom, e vocês vão ser muito bem-vindos. Só que para mim ele estava falando aqui e saindo aqui, porque o que a gente não vislumbra, a gente não entende. Para mim, velho, eu não passava nem nos meus melhores sonhos, nem sequer sair do país. Eu estava ali numa aventura. Beleza, ele falou, a gente foi seguindo, né? Fizemos o segundo Congresso Intercontinental de Direito Civil, depois o segundo Congresso de Direito Penal. E em 2018, eu liguei para o Dr. Roger. E depois, cada edição do Congresso Intercontinental, a gente trazia juristas de fora do Brasil, né? Em 2018, eu liguei para o Dr. Roger, a gente estava fazendo a nossa reunião para definir quem é que seriam os palestrantes e tal. E eu disse, Dr. Roger, por que a gente não chama o professor João Calvão? Ele já faz 6 anos que ele não vem. Vamos chamar ele para cá, para ele ser o palestrante internacional. Aí ele disse, Alan, tu nem sabe, cara, ele está num hospital muito mal e acho que ele não vai conseguir, não. E eu disse, puxa, doutor Roger, que pena, né? Daí, beleza, vamos ver vamos pensar em outro nome, né? E aí, 2 semanas depois, o professor João Calvão da Silva faleceu. E o doutor Roger me ligou, Alan, o doutor João Calvão faleceu. E eu queria pedir para você fazer, a sua equipe, fazer um videozinho, que vocês sabem fazer muito bem essas coisas. Fazer um vídeo em homenagem para a gente postar no perfil da academia. Eu disse, não, claro, doutor Roger, eu faço sim. E fizemos o vídeo, só que aí eu tive uma ideia. Doutor Roger, por que a gente não faz uma homenagem ao professor João Calvão aqui, já que ele era seu orientador, foi o primeiro palestrante internacional da gente. Aí o doutor Roger gostou da ideia. Isso foi de manhã. À tarde ele me ligou. Alan, já tudo resolvido. A gente vai fazer a homenagem e eu vou trazer o filho do professor João Calvão, que é também professor de Coimbra, para prestar homenagem ao pai dele. E aproveita, ele vai ser o nosso palestrante internacional. Mas, perfeito. Aí, quando o João Nunes chegou lá, eu fui buscar ele no aeroporto, a gente foi jantar. E
eu não sabia do carinho que o pai dele tinha por mim. Ele nutria um carinho tão grande por mim que ele disse que toda vez que falava no Brasil, o João Calvão falava de mim para ele. E ele já veio de lá para cá com esse carinho por mim por conta do pai. E quando ele me viu, ele começou a chorar, bicho. Ele me viu, ele me abraçou e começou a chorar. Assim, eu nunca nem tinha visto ele na vida. Depois ele contou a história toda, que o sonho do pai dele era levar o nosso evento para lá. E eu achei que ele tinha feito um comentário assim, despretensioso, né? E perguntou o que é que eu precisava para fazer um cursinho lá. Podia ser poucas pessoas, mas só que ele queria prestar uma homenagem também ao pai dele lá em Coimbra. E eu disse, poxa, eu fico muito feliz. Eu não conheço Portugal, né? Mas nunca tinha pensado nisso mesmo, apesar do seu pai ter nos convidado. Mas quantas pessoas a gente precisa para fazer um curso lá? Eu disse, não, com 15 pessoas a gente já consegue fazer um negocinho legal. Eu convido o pessoal de Coimbra. A gente fala com o Dr. Roger, tá certo. Ia ser um cursozinho de Direito Civil, né? Quando o Dr. Roger chegou e tal, a gente falou para ele, achou uma boa ideia também. E aí depois, ele disse, quer saber? Por que a gente não faz a próxima edição do Congresso Intercontinental lá em Coimbra, em homenagem ao seu pai? Aí ele foi choro de novo, chorou pra caralho de novo. Beleza. Quantas pessoas no mínimo? Tem o custo? Quanto é o custo? Não, você vai pagar tantos euros por pessoa e eu me encarrego de tudo. Que aí você vai pagar para a universidade, não é nem para mim, é só o custo mesmo do evento. E aí você bota o seu markup para você ganhar o que você achar que é justo ganhar. Aí disse, mas tá bom, então com 30 pessoas, que era 15, né? Passou para o congresso, virou 30. Com 30 pessoas a gente consegue fazer um congresso massa lá, né? Consegue. Aí a gente preparou o lançamento em novembro. Em janeiro, a gente já tinha 500 inscrições vendidas. O evento ia ser só em novembro? O evento ia ser em novembro do ano seguinte. Aí eu... Cara, não, detalhe, 500 inscrições vendidas e mais uma porrada de gente querendo comprar. E a gente tinha 500 vagas no auditório. Eu fui a Coimbra, peguei uma passagem de última hora, fui pra lá. Eu, Nuno, cara, vamos ver o que a gente pode fazer pra aumentar, bicho, porque se tiver 2.000 pessoas, a gente vai vender. Aí ele... foi lá no auditório da reitoria e disse, não, agora dá pra gente vender até 700. Tem um outro auditório aqui em Coimbra, que é para 1.200, mas ele não tem vaga. Já procurei, ele não tem vaga. Então vamos fazer isso para 700. Aí voltei pro Brasil, abrimos de novo as vagas. Fevereiro já tinha 780 inscritos. E uma fila enorme de gente querendo se inscrever pro evento. E eu liguei pro João Nuno, pelo amor de Deus, cara, tá ali muita gente querendo se inscrever, a gente vai perder dinheiro. Vamos fazer assim, vamos fazer 2 eventos, a gente faz um evento no auditório grande, a gente faz outro no auditório pequeno e cada palestrante dá 2 palestras. A gente não pode perder esse dinheiro. Eu não estou ganhando dinheiro, eu não quero dinheiro. Eu quero fazer uma homenagem ao meu pai, eu quero que tudo dê certo. Eu não vou fazer isso, não. Então vamos fazer numa semana, outra na outra. E foi uma coisa que eu aprendi com ele, cara, cautela. Eu sempre fui muito pilhado, velho. Eu sou ligado no full o tempo todo. Mas ele falou, a gente faz. Se der tudo certo, se correr tudo bem, a gente faz outro. E a gente faz outro, faz outro. Não vamos fazer um negócio atropelado, pensando em dinheiro. Você já está ganhando bem, eu sei que você está ganhando bem. A universidade está sendo paga. Eu estou ganhando a homenagem do meu pai, o prestígio que eu quero dar a ele. Está todo mundo feliz. Vamos fechar por aqui. Eu passei de fevereiro até novembro sem poder vender, monetizar como evento. Mas foi uma boa lição. Fizemos o evento lá, foi espetacular o evento. E desde então a gente organiza todo ano 1 ou 2 eventos na Europa. Esse ano a gente vai ter 2, inclusive. E aí ficou essa amizade. E o que é que eu tirei de lição disso daí, Marlon? Que o Steve Jobs, ele tem uma célebre frase, né, que ele fala que foco é dizer não, né? O foco, em tradução livre, foco é saber dizer não, né? E é verdade, eu acho essa frase verdadeira. Mas os sims que eu já dei na minha vida, eles abriram muito mais portas para mim do que os nãos me tiraram de enrascadas. Eu prefiro pagar para ver, se é que eu posso dizer assim. Eu prefiro, por exemplo, a minha esposa, ela sempre fala que eu sou muito besta, sou muito aberto, as pessoas me enganam fácil. Eu disse, não, amor,
Eu prefiro acreditar nas pessoas, porque se tem 10 pessoas e uma delas pode me enganar e eu vou ficar com o pé atrás Com 9? com 9, não, eu prefiro que se for para essa pessoa me passar a perna, que ela passe a perna. Mas eu vou ter mais 9 pessoas ali que me agregaram à vida. Eu vou ter mais 9 pessoas ali que são pessoas que eu posso levar para a vida. Então eu não perco a oportunidade de conhecer uma pessoa, de fazer uma parceria, de me abrir com uma pessoa, porque eu tenho medo que ela possa me enganar, que ela possa me foder de alguma forma, entendeu? E isso talvez seja abaixo de Deus e abaixo de todas as pessoas que me deram essa estrutura de oportunidades e de todos os sims que eu dei, eu acho que eu consegui continuar no caminho do meu propósito, que é um propósito simples. Eu não tenho propósito de ser muito reconhecido, de ser importante, já tive. Voltando lá para trás, aí tu lembra que eu te falei que eu me envaideci, né? Fui eu que fiz esse, porra, foi eu que fiz isso. Lá em Natal, com todos aqueles elogios dos professores que ficaram encantados, me envaideci mais ainda. No Congresso Penal, 1.300 pessoas, todo mundo, cara, tinha gente pedindo para tirar foto comigo. Me envaideci mais ainda. Aí eu, porra, tudo que eu toco vira ouro. Agora eu sou o cara. Vamos dar um passo maior? Vamos embora? Segundo Fórum Nacional de Direito Constitucional. Tio Mauro, cara, imagina se a gente nem trouxe muitos palestrantes conhecidos, a gente colocou 700 pessoas. Vamos fazer esse evento aqui para 2.000 pessoas agora. Chamei vários palestrantes foda, pagando cachê mesmo. Isso qual ano? 2014. Caraca, 10, 11 anos atrás. Pagando cachê e pagando passagem, hospedagem, o custo foi lá para cima. O custo foi para um evento de 2.000 pessoas. Só que eu achei que é só o simples fato de eu abrir a boca e dizer que ia fazer um evento, eu já ia estourar. Eu já achei que eu era o cara, né? Pô, eu sou o cara, velho. E aí o evento foi um fiasco, digamos assim, né? A gente teve 300 inscrições, com mais 100 cortesias, 400 pessoas. Não era um evento pequeno, foi um evento bonitinho. Mas eu tinha um custo para um evento de 2.000 pessoas. E aí esse evento me gerou um prejuízo de mais de 200 mil reais. Um prejuízo que eu não tinha como pagar, que o tio Mauro não tinha como pagar. Mesmo ele sendo funcionário público, ele não tinha como tirar 200 pau do bolso e jogar lá. E eu fiquei assim, atônito, né? E aí imagina ter que realizar o evento sabendo que tu tá nesse prejuízo. Cabeça lá nas alturas. E aí, já a primeira coisa que veio na mente, né, Zuki? Tu que faz eventos também, faz eventos, tu sabe? Não, vamos diminuir o custo do evento, da estrutura, vamos tirar um telão, vamos fazer o que... Aí eu disse, Mauro, não vamos não. A gente vai entregar um puta no evento, cara. A gente vai ficar com prejuízo, a gente pode quebrar, que foda, que se foda. A gente vai entregar. E aí eu fui o primeiro evento jurídico na época que... Na época, telão de LED era coisa do outro mundo. Mas não botei um telão de LED, mas eu pus uma projeção mapeada atrás, que era uma tecnologia nova da época e tal. Que cada palestrante tinha a sua própria foto atrás, e tinham vídeos no próprio background, né? Porque antes era só uma lona. E eu fiz esse negócio aí. E foi um evento lindo, bicho. O Valdetaro esteve lá também, nesse evento. Aí tava lá Pablo Stose, Rodolfo Pamplona Filho, Rogério Greco, Hamilton Bueno de Carvalho, poxa, velho, tinha assim uns 10 nomes que eu tinha me comprometido a pagar honorário pra esses caras, que eu tinha que pagar honorário, pagar cachê pra eles, mais passagem e hospedagem pra eles, pra esposa e tal. Puta que pariu. Fizemos o evento, ficamos nesse prejuízo. E eu tinha que subir lá no palco como se nada tivesse acontecido. E foi aí, Marlon, que veio o meu start, sabe? Primeiro de saber que não fui eu que fiz nada daquela porra. Quando as pessoas vinham me parabenizar, e vinham, porque foi um puto no evento realmente, eu ficava pensando, a pessoa me parabenizando, eu agradecendo na minha cabeça. Pô, o cara tá me parabenizando por um prejuízo de 180, 200 mil reais que eu tive. Aí eu subi no palco numa das mesas, né, pra fazer a apresentação, e eu olhei pro público, né?
palestrante falando e eu olhando para o público. E eu vendo ali os olhos das pessoas brilhando. E eu lembrei que o meu olho já brilhou naquele jeito no primeiro evento que eu participei. Que eu olhava assim para os palestrantes e aquilo me dava mais esperança de que eu podia fazer mais, que eu podia ir mais além. E que aqueles caras que estavam ali no palco foram os caras que conseguiram o que eu queria conseguir. E estar com eles naquele momento me dava mais energia. Nos 3 primeiros eventos que eu fiz, eu não senti isso, bicho. Porque eu estava pensando no meu sucesso, pensando em ganhar dinheiro, pensando em fazer o negócio crescer, mas eu não estava pensando nos participantes. No impacto que tinha na vida deles. Que eu ia não, né? Que o evento ia causar na vida deles. Eu não estava pensando. Quando eu subi já com esse prejuízo, subi no palco, eu olhei para eles e mesmo assim eu olhei, me vendo ali naquele auditório. Aí a chavinha virou. Chave virou. Eu disse, puta merda, velho. Eu não fiz porra nenhuma disso aqui. Eu só sou um instrumento. Uau. Eu só sou o cara que vai fazer essa conexão deles com os professores. E esse evento vai transformar vidas, como transformou. Já eu te mostro uma mensagem que eu recebi agora há pouco. Agora há pouco, hoje, inclusive. E ali a chave virou. Teve esse prejuízo, a gente correu atrás, o tio Mauro fez empréstimo, a gente lançou o segundo Congresso Intercontinental de Direito Civil. A gente não fez o segundo Congresso de Direito Penal nesse ano, porque não tinha como. Teve um ano sem congresso, de 2014, não teve. A gente se recuperou e aí já viemos com outro propósito. Cara, e assim, pelo que você me contou isso, você era muito novo, né? Eu tinha 23 anos. 24. Caraca, hoje tu tá quantos anos? 33. Caraca. Idade de Cristo. Mas isso daí foi fundamental, sabe, Marlon, para colocar seu pé no chão. Primeiro colocar meu pé no chão. De eu saber que nada, aliás, que tudo te pode ser tirado. Tudo pode ser tirado, cara. Menos o que está aqui dentro. O seu conhecimento, o know-how e o seu caráter. São essas duas coisas. O know-how ele pode ser tirado. Na verdade, o networking ele pode ser tirado. Experimenta, por exemplo, ser acusado falsamente de estupro. Todo mundo que está do teu redor, por mais que tu não tenha feito nada, eles vão sair de perto de tu. Porque tu não agrega mais para a vida deles. Vão ficar ali meia dúzia de pessoas que são teus amigos de verdade. Mas o resto vai todo mundo embora, filho. Mas o teu caráter não sai, ninguém toma de tu. O que tu aprendeu, o teu conhecimento, ninguém toma de tu. E isso serviu para eu aprender. E depois que eu descobri isso, cara, a forma com que eu faço o meu trabalho, né? E hoje eu tenho uma visão muito clara que o meu trabalho é esse, conectar pessoas. E dos nossos eventos do Grupo Notório foram mais de 60 mil pessoas impactadas presencialmente, online, nem conta, né, com a Notório Play. Aí teve tempo que a gente tinha 4 mil usuários. No tempo da pandemia a gente liberou a assinatura de graça. Foram mais de 15 mil alunos que a gente teve lá gratuitamente, né? Mas tinha 15 mil pessoas acessando nosso conteúdo. E essa é a minha missão, cara. Eu peço a Deus todo dia sabedoria para lidar com as pessoas, para lidar com a vaidade das pessoas, que é muito grande. E as pessoas com quem eu lido, a vaidade é muito alta. Peço a Deus para tocar no coração dessas pessoas, para que elas também tenham noção de que elas são instrumentos, de que elas não estão ali para brilhar, mas elas estão ali para compartilhar o conhecimento que elas adquiriram e fazer com que aquelas pessoas que estão ali observando a sua palestra, observando a sua fala, observando o seu exemplo de vida, consigam seguir o seu caminho delas de uma maneira melhor. Então, esse é o meu propósito, essa é a minha missão. Depois que eu tive esses insights, eu me tornei palestrante para poder compartilhar com esses insights que eu tenho. Eu escrevi um livro sobre
tudo que eu sabia sobre network até o ano passado, né? Que agora eu descobri que tudo que eu sabia era praticamente nada depois que eu vim para Brasília. Tá morando aqui? Não, eu tô há 2 semanas aqui, mas, cara, em 2 semanas eu aprendi talvez o que eu não aprendi na vida toda em questão de networking, né? Questão de networking. Vai ficar aqui até quando? Eu devo ficar mais 1 semana e meia aqui, mais ou menos. Legal. E agradeço demais. Eu preciso agradecer, sempre agradecer abaixo de Deus as pessoas que me deram essas oportunidades, né? Eu talvez esqueça de algumas aqui agora, mas eu vou falar o nome de algumas que meus pais, primeiramente, que foram a minha base, foram eles que me moldaram o meu caráter, foi eles que acreditaram em mim quando ninguém acreditava. O tio Mauro e a madrinha, que foram eles que me deram a oportunidade, quase que forçadamente, de sair da caixinha e conseguir trilhar um caminho mais com mais abrangência, digamos assim. O professor Juarez Júnior, que quando eu estava lá num evento, ele assumiu a frente, porque eu não sabia fazer evento. O primeiro evento ele coordenou. Eu chamei ele para coordenar. Primeiro chamei ele para ser palestrante, ele ficou ali naquele jeito dele, né, Zô, que tal, se metendo em tudo. Eu disse, professor, você gostaria de ser coordenador? Ao Keider Loyola, que hoje é um dos meus melhores amigos, e ele que me apresentou o Juarez, ele que me apresentou a do Arroz, o Dr. Roger. E até hoje a gente nutre essa grande relação de amizade. Ao Dr. Roger, que é uma pessoa maravilhosa mesmo, ele é ranzinza, tem um jeitão meio diferente, tem gente que não se dá com o jeito dele, mas é uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci. O Dr. Valdetário Monteiro, que está sendo um grande professor e que é uma pessoa espetacular. E pessoas como a professora Cláudia Barros, o professor Giovanni Moraes, o professor Bruno Zampier, grandes amigos que a gente vai colhendo aí ao longo da vida, né? E a todas as outras pessoas que eu não vou lembrar aqui, mas que de alguma forma abriram portas para mim, como a porta que o Zuc está abrindo aqui, de me trazer aqui agora a conhecer vocês, a conhecer a empresa de vocês, a poder compartilhar a minha história aqui. Outras pessoas aqui em Brasília que o Zuc me apresentou também. E eu acho que é isso, Marlon. A vida é feita de conexões, o ser humano é um ser altamente social e ele não consegue viver se não tiver outras pessoas por perto e pessoas boas. Então a gente precisa de mais pessoas assim. Sim. Incrível sua história, viu? Até cheguei a me emocionar aqui, eu sou um pouco durão para chorar. Mas, cara, é incrível ver a sua resiliência e o quanto que acredito que Deus ele foi te modelando ao longo desses 10 anos, né? O quanto que, caraca, isso aqui é vaidade. Isso aqui eu preciso tirar. Aí você tira e ele te coloca no outro nível. Aí você aqui começa a ter outros problemas e aí ele resolve esses problemas e te coloca num nível maior, né? E isso aqui é uma coisa que é muito comum na vida do empreendedorismo, na vida do empreendedor. Pelo fato das pessoas precisarem ter essa noção, né, de se colocar no lugar do outro, de entender que o nosso propósito aqui é ajudar outras pessoas. O nosso propósito ele está sempre ligado a fazer pelo outro. E a consequência da gente fazer isso muito bem feito gera resultados da nossa vida. É o que eu falo para os mentores aqui da Tutor e para os professores que a gente atende, que, cara, quando você tirar o foco do dinheiro e você colocar o foco na transformação que o seu trabalho gera na vida do seu aluno, você começa a ganhar dinheiro. Porque não foi pelo dinheiro, mas sim pela consequência do seu trabalho duro em ajudar outras pessoas. O dinheiro vira só uma recompensa, né, cara? Exatamente, é uma recompensa. E é uma recompensa muito pequena comparada à recompensa maior que é de ter a vida do seu aluno transformado. Eu falo isso porque eu fui esse aluno, né? Eu fui o cara que estudei no colégio público a vida inteira, reprovei no meu ensino médio, meu pai vigilante, minha mãe recepcionista, meus pais se separaram quando eu era criança, eu fui criado com a minha avó, que ganhava um salário de R$500. Eu até falo que a gente só comia carne até o dia 10. Depois do dia 10 era só ovo e arroz. Eu sei bem como é isso. A vida inteira assim.
E aí, aos 17 anos, eu tomo uma das decisões mais importantes da minha vida, que é estudar para concurso. Falei, eu não quero ter essa vida. Eu posso ter nascido pobre, mas morrer pobre é uma escolha. E aí eu peguei... Hã? Exatamente. E tu fez o Adelante? Fiz. Esse negócio transformou a vida de muita gente Nossa, também. Nossa, velho. Pô, esse negão sou grato demais a vida dele, velho. Nem sabe disso. E aí, comecei a estudar para concurso com 17 anos. Ainda estava na escola. Com 23, eu era servidor público federal. Passei no concurso e minha vida mudou, cara. Eu já tinha uma filha. Minha filha, quando ela adoecia, a gente ia para o hospital público e a gente passava horas. Já passamos dias no hospital. A mais velha. Minha esposa andava de ônibus, eu andava de ônibus. A gente não tinha dinheiro para comer direito. A gente não tinha sofá. A gente não tinha guarda-roupa. A gente não tinha armário. 2016 isso. Recente, cara. Em 2017, quando eu tomo posse no serviço público, eu saio de um salário de R$900 para 8 mil com os benefícios. E eu saio de uma kitnet desse tamanhozinho para um apartamento com piscina, com academia, com churrasqueira. A minha filha que ia para o hospital público, agora ela ia para o hospital particular. Eu que andava de ônibus com a minha família, agora eu tenho um carro financiado, mas tenho, é meu. Concurso público, ele transforma vidas. E quando eu entrei no serviço público, eu falei, cara, isso aqui não pode ficar somente para mim, porque quando eu estava lá na Biblioteca da Católica, conhece? Claro. Biblioteca da Católica estudando, tinha vários amigos que estavam completamente perdidos. Que estavam completamente sem saber para onde ir, o que estudar, qual material estudar, qual livro que ler, quando que faz uma revisão, quando que faz exercício. E quando eu entrei no concurso, eu falei, cara, já cheguei onde eu queria. Agora eu vou ajudar outras pessoas a chegar aqui. E aí foi quando eu comecei a trabalhar com mentorias. No papel. E foi no papelzão, cara, numa planilha de Excel. Uma planilha de Excel ali, atendendo alunos. Segunda você vai estudar essa matéria e essa daqui. Terça você vai estudar essa e essa. Na quarta você vai fazer uma revisão. Na quinta você vai fazer exercício. No sábado você vai fazer um simulado. E comecei a atender 10 alunos, 15 alunos, 20 alunos. E até eu conheci aquele maluco ali que tá atrás de você, que ele falou assim, cara, já pensou se você conseguisse atender 1000 alunos? Aí a cabeça já pirou, né? Falei, cara, 1000 é impossível, cara. Não tem como ter 1000 alunos. Como é que eu vou fazer isso aqui que eu tô quase morrendo de trabalhar? Não tô tendo tempo pra minha família, não tô tendo tempo pros meus pais, trabalhando igual um maluco pra atender 15. Como é que eu vou atender 1000? Ele falou, cara, tecnologia. Vamos pegar isso que você faz, toda a sua inteligência, vamos colocar num sistema e o sistema vai fazer tudo pra você. E aí, cara, isso em 2017. 2020, a gente começou a crescer. 2021, a gente bateu os primeiros 100 professores que usaram a nossa plataforma, batemos 100 mil alunos. 2023, a gente foi comprado pelo maior fundo de investimento na área de educação do país. E a Tutoria chegou a 500 mil alunos. Mais de 1000 professores. E por que eu estou falando isso? Porque, assim como você escorregou na vaidade, eu também escorreguei em 2021. Quando a Tutoria começou a crescer, eu falei, sou bom demais. Olha o que a gente construiu. E aí a gente já ouviu aquele ditado que um buraco leva a outro buraco maior? Da vaidade começou a prostituição, da prostituição começou as bebidas, das bebidas começou um monte de outra coisa. E aí quando eu vi, eu já estava batendo no zero, de novo. E a minha empresa, eu lembro que a minha financeira chegou em mim e falou bem assim, a gente tem 3 meses de vida. Se continuar do jeito que está. Eu falei, rapaz, eu vou voltar a estudar para concurso de novo. Não é possível. Agora com 3 filhas, uma família que depende de mim? Não. E aí foi quando eu comecei a reestruturar meu estilo de vida. Você teve esse impacto, né, dos alunos ali, e eu tive um encontro com Deus, cara. Estava na minha casa e eu lembro até hoje, eu tinha feito uma bagaceira, assim, minha casa já tinha piscina, já tinha um carro novo na garagem, 2 carros, na verdade. Quitado, dinheiro no banco. E aí eu numa ressaca braba, a casa cheia de bebida, cigarro.
tinha um monte de amigo no dia anterior, e aí veio no meu coração assim, o Espírito Santo falando comigo, eu te dei tudo isso para você me devolver desse jeito? Pesado. E daquele dia em diante, lembra até hoje. Eu lembro até hoje que esse foi o último dia 18 de março de 2022, que eu coloquei o último gole de álcool na minha boca. Desse dia em diante, minha vida mudou para sempre, cara. Eu estava repetindo na vida das minhas filhas exatamente o que eu vivi a vida inteira. Eu fui criado num bar. Minha avó tinha um bar. E eu estava replicando na vida das minhas filhas exatamente tudo que minha avó me ensinou. Eu, com 6 anos, eu fumava pituca de cigarro e bebia cerveja quente. Com 6 anos de idade. Por quê? Porque ela falava para mim juntar as latinhas para arrumar o bar, para no outro dia ela abrir de novo. E eu pegava a cerveja e jogava. Com 12 anos, 13 anos, já era praticamente um alcoólatra. Tomava bebida, tomava cerveja, eu tomava combo de coisa como se fosse um adulto. Eu estava replicando exatamente tudo que eu vivi na vida das minhas filhas. Até com um amigo meu, delegado, Gutenberg. Chegou lá em casa e falou bem assim, o dia que as tuas filhas estiver daquele jeito ali, com 14 anos, dançando funk e bebendo, você não vai poder falar nada para elas. Sabe por quê? Porque essa é a escola que você está dando para elas. Falei, cara, nunca mais minhas filhas vão me ver bebendo. Nunca mais minhas filhas vão me ver num bar. E esse dia, cara, foi marcado porque eu lembro que com 1 aninho, minha filha dançava funk. Botava a mão no joelho e rebolava. Ela nem andava direito. E hoje, se passaram 4 anos e minhas filhas, todas as músicas cristãs elas conhecem. Todas. Elas louvam, cantam na igreja, sobe no altar, pula. E é isso que Deus faz nas nossas vidas, cara. Muitas vezes a gente tem que ir lá no chiqueiro, até esse chiqueiro se tornar insustentável. Porque a gente vai e se limpa. Então, cara, eu acho que essa nossa história se conecta bastante. Porque a gente precisa passar por isso, cara. Talvez se a gente não tivesse passado por isso, o ego e o orgulho nos destruiria. E de uma forma muito pior. Já viu aquelas pessoas que começam super bem, daqui a pouco se acabam nas drogas? Quer um exemplo disso? O Whindersson Nunes. Lamentável, cara. É lamentável o caso daquele moleque. Porque, infelizmente, talvez ele não tenha tido a oportunidade que a gente teve de voltar e olhar para trás e falar bem assim, opa, Tá errado. tem alguma coisa de errado aqui. E a gente, em tempo, a gente conseguiu recalcular a rota. E hoje, cara, é um grande desafio, porque quando a gente começa a crescer, começa a ganhar dinheiro, a empresa começa a dar certo, as coisas começam, você começa a ganhar uma notoriedade, é muito fácil que a gente se distraia. Sabe uma coisa que eu faço para nunca me distrair? Toda semana eu faço questão de voltar lá na casa da minha avó, na favela, e comer no mesmo prato que eu sempre comi. Comer na mesma colher que eu sempre comi. Colocar a comida e a panela virar, porque tá descompensada com fogão. Porque na minha casa é tudo feito pela empregada, é tudo muito lindo. Aí eu volto lá e quando eu tô comendo, Deus fala bem assim, é daqui que eu te tirei. Nunca se esqueça disso. Porque quando eu tô aqui, quando a gente está num podcast, quando a gente está dando uma palestra, quando a gente está falando com centenas de colaboradores, é muito fácil que o ego tome conta da nossa cabeça. Mas quando a gente faz esse exercício de nunca se esquecer de onde a gente veio e saber que não se trata da nossa força, da nossa inteligência, da nossa sabedoria ou do network que a gente tem, ou dos livros que a gente leu, ou do mastermind que a gente participou, a gente nunca se esquecer que foi o Senhor que nos colocou ali. E na hora que Ele quiser tirar, Ele tira e coloca uma pessoa melhor do que você. Ninguém e é só o substituir. que tem são pessoas melhores que a gente. Exatamente. Tem muita gente Tem melhor, cara. muito, muito, muito. Eu tive conversando com o Lima. O Lima é um rapaz que eu conheci agora, ele tem 2 filhas. Ele é de Marabá. E a esposa dele teve um problema de saúde, ele teve que vir morar em Goiânia para
para organizar o tratamento dela. E ele está estudando direito, só que ele já anda com muitos advogados, já é bem... E aí ele estava comigo essa semana passada, um dos caras mais solistas que eu já conheci, e ele disse: Alan, as coisas que a gente consegue na nossa vida, você, eu, todas as pessoas que conseguem qualquer coisa, por menor que seja, por maior que seja, elas vêm pela permissão de Deus. Elas só vêm porque Deus te deu a permissão para tu ter aquilo ali. E se Ele te deu essa permissão, é porque Ele confia que tu vai conseguir realizar aquilo. Isso é verdade. Então não decepciona Ele nunca. Para Ele continuar te dando essa permissão de tu poder impactar as vidas do jeito que tu impacta, tu poder cumprir o teu propósito. Tu faz isso porque tu tem essa permissão dele. E essa permissão, como você falou agora, Marlon, essa permissão ela pode ser tirada. Pode. A qualquer momento. A gente sabe bem disso. A gente sabe bem disso. E quando você se desvia do seu propósito para focar em você, não tem como dar outra, velho. Não tem como dar outra. Cara, que aula, hein? Eu tô feliz demais, cara. Eu tô feliz demais de ter escutado essa tua história, bicho. Porque é muito massa quando a gente... Falei, irmão, tem que... Quando a gente pega, por exemplo, o Zuc, que saiu da Cidade de Deus, bicho. Saiu da Cidade de Deus. Ele é brabo. Fudido, total. E hoje em dia se tornou uma das maiores referências de concurso público. Agora está se tornando uma grande referência na advocacia. E quando vê... Isso, assim, são muitas histórias, né, cara? É como eu falei lá no comecinho, todo mundo tem uma história. Todo mundo tem uma história. Só que a diferença de algumas pessoas é que elas não honram a história delas. Sim. Porque é muito fácil se Não distrair. conseguiram fazer o que vocês fizeram, vencer a vaidade. Vaidade, ela esconde a história. Tô feliz, cara. Tô feliz de estar aqui com você. Tô feliz de ter a oportunidade de repente a gente fechar uma parceria, de repente a gente poder levar a Tutory para mais pessoas, para poder compartilhar mais ainda o bem que vocês fazem aqui com essa plataforma. E foda-se quem fala, porque tá querendo ganhar dinheiro. Sim, cara, o dinheiro, ele É o é que move. necessário, ele precisa. Eu preciso de um dinheiro para ter um podcast dele, eu preciso comprar uma televisão, eu preciso fazer essa estrutura, eu preciso pagar o Guto, que tá aqui organizando com a gente, eu preciso comprar um microfone. Preciso de dinheiro, cara. Nada no mundo se move sem dinheiro. Ah, mas tem as instituições de caridade. Sim, porque elas recebem dinheiro Do governo. do governo, de doações. O dinheiro move tudo, né? Tem gente que tem um tabu em falar em dinheiro. Não, porque tal. Meu irmão, você precisa entregar o serviço. Você precisa entregar uma coisa de qualidade. Se você está fazendo isso, você precisa ser bem remunerado. Sim. Eu falo isso nas minhas palestras, Zuc, que o que é que eu digo sobre impactar vidas através do direito, é uma das palestras que eu tenho. Tem advogados que sentam aqui na mesa com o cliente. Tu já assistiu aquele episódio do Pica-Pau e o Lobo, que eles ficam com fome, e aí o Pica-Pau enxerga o lobo como um pedaço de carne, e o lobo enxerga o Pica-Pau como um frango? Às vezes tem alguns advogados que, sem se sentir, eles olham para o cliente e enxergam ali um Pix, enxergam ali um bolo de dinheiro, e que o cara tá ali para pagar dinheiro a ele. E não é isso, velho. O cara tá lá porque ele tem um problema para tu resolver. Resolve o problema, depois ele lembra tá do dinheiro. entregando para tu, tá delegando para tu uma parada que vai impactar diretamente a vida dele. Ele confiou a você aquilo ali. Ele vai te pagar sim, mas foda-se o dinheiro, bicho. Resolve o problema do cara. Se compromete com o problema do cara. Sim. Um promotor de justiça, por exemplo, e infelizmente tem bons e maus profissionais em todos os ramos. Imagina um promotor de justiça que estudou pra caralho, passou no concurso, se fudeu, o cara era fudido, mas passou. Aí o cara vai focar no quê? No carro novo, numa casa melhor, nas férias, de viajar, vai focar em fazer palestras para se autopromover. Mas chega o processo, ele não analisa direito e acaba oferecendo, o Zuc sabe muito bem disso, oferecendo condenação
para quem não merecia ser condenado. Que se ele tivesse dado só uma olhadinha melhor no processo, Não teria condenado. ele não teria pedido essa condenação. Cara. Um defensor público, que o cara já chega lá porque não tem dinheiro para pagar um advogado. O cara já chegou lá porque não tem dinheiro para pagar um advogado. E o cara tá com essas mesmas preocupações do salário dele, das aulas que ele tem que dar, com tudo. Ele faz de qualquer jeito. Faz de qualquer jeito. E hoje, me conta aqui, Alan. É foda, né, velho? Quantas pessoas tem nos eventos que vocês fazem hoje, cara? Cara, a gente faz alguns eventos, né? O nosso lançamento mais recente foi uma ramificação no Congresso Brasileiro de Direito Penal. A gente teve algumas fases na vida do Grupo Notório, né? Primeiro, o Congresso Penal foi o primeiro Fórum Nacional de Direito Constitucional foi o PICA. A segunda edição do Fórum fudeu a gente. A primeira edição do Congresso Intercontinental foi uma bosta. E financeiramente falando, né? O primeiro Congresso Brasileiro de Direito Penal foi... No ano seguinte, o segundo Fórum Nacional de Direito Constitucional foi uma merda. Fudeu a gente, né? Como eu falei. Mas o Congresso Intercontinental salvou a gente. E a gente não fez o Congresso Penal. No ano seguinte, o Congresso Intercontinental, maior ainda. O Congresso de Direito Penal, show de bola. Mas não fizemos mais o fórum. Então, foi tudo muito de fases, né? Só que eu tive um insight desde o ano passado, né? Depois que a gente lançou a Expo Direito, Zuki. Depois que eu vi o que era a Expo Direito, o tamanho, a dimensão, que quando eu concebi, junto com o tio Mauro e a nossa equipe, a gente concebeu tudo na lousa lá do escritório, montando tantos congressos, tantos palestrantes e tal. Eu não sabia do tamanho dessa estrutura. Eu não sabia no que é que eu estava me metendo, na verdade. Eu só fui. Mas quando eu entendi direito, o que era a Expo Direito, o que ela representa simbologicamente e factualmente para a comunidade jurídica e o impacto que ela vai trazer efetivamente, eu entendi que toda a minha carreira foi me preparando para isso. Tudo que eu fiz de errado, de certo, tudo que deu bom, tudo que deu ruim, era para a fase que você me preparou para eu chegar a Expo Direito Brasil. E eu não falo Expo Direito Brasil como um evento que vai me dar lucro, ou como um evento simplesmente de network. Eu falo sobre uma disruptura total no mercado jurídico. Eu vou te apresentar daqui a pouco formalmente a Expo Direito, mas são muitas pessoas envolvidas, cara. Deixou de ser da minha cabecinha, saiu da minha cabecinha para ir para a cabeça de mais de 50 pessoas. E imagina um evento que vai ter 10 mil pessoas da área do direito, com 20 congressos simultâneos, com os melhores profissionais, os maiores profissionais de todas as áreas do direito, em um mesmo lugar. Eu não estou ali com todos os melhores penalistas só. Eu não estou com todos os melhores civilistas. Eu não estou com todos os maiores profissionais da segurança pública. Eu não estou com X, Y. Eu estou com todos eles no mesmo local. E isso vai gerar uma conexão interdisciplinar que nunca aconteceu. O que aconteceu já, que é onde eu me inspirei muito, e eu fiquei absolutamente impressionado com o que eu vi, foi a Conferência Nacional da Advocacia 2023, lá em Minas Gerais, que foram 23 mil advogados e estudantes, 23 mil pessoas. E lá eles tiveram essa mesma estrutura. Foi daí que veio a minha inspiração. Lembra que eu falei que o que a gente não enxerga, a gente não concebe? Lá eu concebi que é possível, que dá para fazer. Eu até falei em outro podcast, que eu não estou inventando a roda, isso aí já aconteceu. Só que eu estou fazendo de uma forma diferente, porque lá era só advocacia. E é massa, porra, maravilha.
Na Expo Direito, vai ser o direito como um todo. A gente vai ter um congresso só de advocacia, a gente vai ter um congresso só de segurança pública, a gente vai ter um congresso só de penal. Dentro do penal, a gente vai ter um congresso só de tribunal do júri. Consumidor, constitucional, civil, processo civil, trabalho. Cara, Todos, velho, todas as áreas. Todas as áreas. E dá oportunidade, das pessoas terem acesso a isso, e dois, dos professores, dos palestrantes terem acesso a compartilhar as histórias deles. Porque da mesma forma que eu estou aqui compartilhando minha história contigo, e é uma história bonita, da forma que tu compartilhou a tua história comigo, e é uma história bonita, existem dezenas de milhares de outras histórias bonitas que precisam de palco para serem compartilhadas. sim. E quando eu estava só com um congresso, só com um palco, eu não tinha fisicamente como colocar isso. Entendeu? Mas quando eu abro isso e tudo isso vai ficar registrado, vão ser 20 transmissões ao vivo simultaneamente. Mais de 300 horas de conteúdo geradas que vão estar em uma plataforma para que acessivelmente, para que todo mundo possa ter acesso àquilo ali. Quando eu falo em um evento que vai ter ramificações nos 27 estados do país e que ao longo de 12 meses vai ter uma edição em cada capital do país, trazendo mais oportunidades ainda a pessoas locais que não têm condições de se deslocar para uma outra cidade, para Fortaleza, por exemplo, vão ter dentro de casa para poder assistir. Além do online, eles vão poder assistir a Expo Direito Brasília, Expo Direito São Paulo, Expo Direito Amapá. Que maravilha. E Deus me deu essa permissão para poder organizar isso daí. Para poder me cercar. Na verdade, não eu me cercar. Ele me cercou das pessoas certas, no momento certo da minha vida. Graças a Deus que eu não tive essa oportunidade antes. Graças a Deus que eu não tive essa ideia antes. Porque agora, mais do que nunca, eu estou psicologicamente preparado e com know-how suficiente para facilitar o acontecimento disso. Que repito, vai ser uma disruptura total, no bom sentido, na comunidade jurídica. Vai existir um direito antes da Expo Direito e um direito depois da Expo Direito. Caraca, que aula. Forte demais, hein? Que aula. É Alan, isso. obrigado pela sua vida, viu, cara? Foi um prazer. Prazer foi meu, Você, irmão. o seu trabalho. Obrigado. Eu tenho certeza que é só o início, cara. Desculpa daquilo pelo que- atraso de uma Não, hora. Fica tranquilo. Tenho certeza que vai ser um podcast de muito aprendizado, de muitas lições para todos aqueles que estão nos assistindo. Queria agradecer a sua disponibilidade de ter vindo até Brasília para a gente Conta estar batendo comigo. esse bate-papo. E eu tenho certeza que é só o início, cara. Eu acho que é só o início. Uma grande parceria que a gente tem para Eu fazer, acho porque a que gente tem é. a principal, a conexão. Exatamente. A conexão, o mesmo propósito. Isso para mim é fundamental. Eu falei isso antes do podcast para tu. Sim. Isso para mim é fundamental, cara. E parabéns pelo teu projeto também, bicho. O projeto de vocês, né? Obrigado. Parabéns pelo projeto de vocês. Que Deus continue iluminando o caminho de vocês. Que vocês continuem no bom, no caminho do bem, trazendo oportunidades de verdade para as pessoas e sendo bem remunerados por isso. Sim. Sendo bem remunerados por isso. Então, as portas do Grupo Notório estão abertas também para vocês. Quando estiver em Fortaleza, já é meu convidado para ser o nosso entrevistado lá do meu podcast. Eu tenho um podcast Com chamado certeza. Pode Tudo Talks. Pode Tudo Talks. Pô, mas eu participei, não. Tu participou do Notório. Tu me botou pra gravar, pô. Foi. Mas tu vai lá, porra. Não, E, muito bom. e aí, Marlon, é isso, meu irmão. Parabéns pelo teu projeto, obrigado. parabéns por toda essa galera que tá aqui, que quando eu cheguei, pensa numa galera da vibe boa, bicho. Eu gosto quando eu chego assim no lugar que eu sinto essa energia pra cima, sabe? Tu chegar lá na minha empresa, tu vai ver que é a mesma coisa. Pô, legal demais. Enfim, tamo junto. Obrigadão, viu? E você que ficou até o final, eu vou deixar aqui o Instagram deles para vocês seguirem. Não deixe de compartilhar esse conteúdo com o máximo de pessoas que vocês conhecem.
curtir esse vídeo para que ele alcance mais pessoas e deixa um comentário aqui da parte que você mais gostou, do maior aprendizado e ensinamento que esse podcast deixou para você. E é isso, meu irmão, muito obrigado e até o nosso próximo podcast. Um abraço. Valeu, galera.